Oi! Uma vez uma menina chamada Ana tava andando pelo parque. Coisa boa, normal. É que ela viu um homem meio que carregando uma mulher. Ele tava de mão dada com uma criança também. Ela achou estranho, porque o homem tava literalmente carregando uma mulher adulta no colo. A criança tava, tipo, andando com ele. Ela resolveu perguntar se tava tudo bem com eles. O homem respondeu que sim, que aquela era a mulher dele. E ela tava super cansada. Ele resolveu levar ela. Acho que tava tudo bem. E aí a Ana falou, tudo bem. Espero que ela fique melhor e tchau, tchau. Até que ela resolveu sentar num banco ali perto. Um tempo depois, lembra que aquele cara tava com uma criança? A criança do cara foi correndo em direção à Ana e falou assim, a mamãe tá morta? E foi meu pai que matou ela. Ele tá carregando o corpo da mamãe morta pelo parque o dia inteiro. E a Ana ficou tipo... O cara veio correndo assim, buscou a criança e foi embora. Oi! Primeiramente, obrigada pelo 1 milhão do Instagram e 3 milhões aqui. Mas vamos lá. Tinha uma menina chamada Rachel. Ela tinha começado a namorar. Era o primeiro namorado dela, ela tava super feliz. Todos os dias ela levava o namorado dela pra casa dela. E o pai dela começou a ficar irritado e não tava gostando. E proibiu o menino de ir pra casa deles. Só que ela, muito rápida e rasteira, resolveu trazer o namorado dela escondido na casa. Mais ou menos meia hora que o menino tava lá, ele falou que ele queria ir no banheiro. E ela falou, tudo bem, só vai, tipo, quietinho, não faz barulho. Só que ele começou a demorar, já tinha uns 10 minutos que ele não tinha voltado ainda. Então ela foi atrás dele ver o que tinha acontecido. Quando ela abriu a porta do quarto dela, o pai dela tava coberto de sangue e olhando pra ela. E disse, eu falei que ninguém nunca ia tirar a minha menininha de mim. Oi. Um garoto de mais ou menos 11 anos estava jogando algum jogo online. E aí um cara entrou no jogo e começou a falar várias coisas pra ele. Começou a falar que sabia onde ele morava. De fato, falou a cidade e o endereço dele. E começou a falar que ele estava indo atrás dele e ia matá-lo. Só que ele achou que fosse brincadeira, algum amigo dele tava zoando com a cara dele. Mas ele ficou com um pouquinho de medo. Desligou o jogo e ficou tipo... Uou. Depois de mais ou menos algumas horas, ele começou a ouvir algumas batidas assim na janela dele. Aí ele ficou com um pouquinho mais de medo. E olhou pela janela e tinha um cara. Quando ele viu o cara, ele começou a correr. Só que o cara quebrou a janela dele e entrou. Segurou ele e começou a enforcar. Só que os pais dele ouviram, tipo, o vidro quebrando e correram pro quarto dele. O pai dele tinha uma arma e conseguiu atirar no cara. Só que foi um pouquinho tarde porque o garoto já tinha sido morto. E nunca descobriram o motivo do porquê o cara matou ele. Oi? Então, tinha um cara que tinha um filho de 6 anos, mais ou menos. E ele comprou um telefone novo, tava super animado com o telefone. E uma noite ele deixou o telefone, assim, jogado. E o filho perguntou se podia brincar com o telefone. E ele falou que se o filho não apagasse nenhuma mensagem, nem ligasse pra ninguém, podia. O filho concordou e subiu, foi pro quarto dele brincar com o telefone. Mais ou menos umas 10 horas da noite, o pai subiu pra ver como é que o filho tava no quarto. E ele viu que o filho dele, pra ele, tava, tipo, dormindo do lado da cama dele e o telefone jogado. Ele só achou que o menino tinha dormido, então ele pegou o telefone pra ver como é que tava, se o menino tinha apagado alguma coisa ou ligado pra alguém. E a única coisa que ele achou foi que o menino tinha tirado algumas fotos. E ele pensou, ai que fofo, meu filho tirou fotos com o meu telefone. E ele começou a ver as fotos. Só que, estranhamente, as fotos eram do menino jogado no chão. Tipo, como se alguém tivesse tirado. E aí ele ficou, tipo, super assustado. Essa foi a foto. E quando ele virou o menino, ele tava todo sangrando. E, infelizmente, não tinha mais como salvar ele, porque ele já tinha morrido. Oi! Então, tinha um cara que o nome dele era Nicholas Miller, ele tinha 33 anos de idade. E um dia ele resolveu ir caminhar pelo parque, que o dia tava muito lindo lá fora. Enquanto ele tava andando, ele teve uma brilhante ideia de ir comprar comida. E ele tinha que atravessar a rua pra chegar até a loja. E foi então que ele começou a correr pelo meio da rua. Ele não viu que tinha um carro vindo. E o carro bateu nele, fazendo ele literalmente voar. E ele viu tudo preto. Quando o Nicholas acordou, ele acordou num hospital. Só que quando ele olhava pro lado, tinha várias coisas tecnológicas que ele nunca tinha visto na vida dele. Ele olhou pro braço dele, o braço dele tava todo, tipo, envelhecido e com rugas. Até que um médico entrou no quarto e ficou, tipo, você acordou. E ele falou, é um milagre que você acordou. Você tava num coma por 42 anos. E o Nicholas começou a entrar em pânico, porque ele perdeu a vida inteira dele. Agora ele tinha pra lá de 70 anos. Imagina se isso acontecesse com você. Deixa aqui nos comentários me falando o que você acha que aconteceria. Oi! Uma garota que tava de babá pra 2 crianças. Uma menina de 6 e um menininho de 7. E os pais tinham saído. Até que do nada o telefone começou a tocar e ela atendeu. E era uma voz muito esquisita, parecia que a pessoa tava com medo. E a pessoa falava assim, me ajuda, me ajuda. E ela achou que era tipo pegadinha e desligou. Meia hora depois, a mesma pessoa ligou pra ela e continuava gritando, chorando, me ajuda, me ajuda. Só que dessa vez ela ficou um pouquinho assustada. Meia hora depois aconteceu a mesma coisa. Só que ela ficou com medo e subiu com as crianças. Alguns minutos depois ela ouviu alguém batendo na porta. E a pessoa tava gritando, me ajuda, me ajuda. E ela achou que a pessoa tava, tipo, em perigo, alguma coisa do tipo. E deixou a pessoa entrar. Algum tempo depois, os pais das crianças voltaram pra casa e encontraram tanto a babá quanto os 2 filhos mortos no chão, sem os 2 braços e as 2 pernas. Oi? Então, tinha um casal que tinha acabado de se mudar pra uma casa nova. E nessa casa tinha tipo um papel de parede meio esquisito e eles resolveram tirar.
E os dois comentaram que achavam, tipo, muito engraçado. A sensação de tirar o papel de parede da parede era quando você tem um machucado e você fica tirando, sabe? Mas enfim, depois de um tempo tirando, eles perceberam que, tipo, toda vez que saía, tipo, uma parte grande, assim, tinha um nome de alguém e uma data. E a mulher ficou muito curiosa e pesquisou no Google, tipo, quem eram essas pessoas. E todos os nomes eram de pessoas que estavam desaparecidas. E a data foi o dia que elas desapareceram. Então eles chamaram a polícia porque eles acharam super estranho. E a mulher ouviu um dos policiais falando, sim, é pele humana. E depois um dos policiais chegou pra eles e falou, então, isso que vocês estão tirando da parede não é papel de parede, e sim é restos mortais de pessoas. E provavelmente o último dono da casa era que matava e pregava... Oi. Uma vez uma mulher chegou em casa e viu que o cachorro dela tava no chão engasgando com alguma coisa. Ela tentou tirar, mas ela não conseguia de jeito nenhum. Ela pegou o cachorro dela, botou dentro do carro e foi direto pro veterinário. O veterinário falou que ela ia ter que deixar o cachorro dela lá porque ele ia ter que fazer uma mini cirurgia e tirar o que tava na garganta dele. E ele falou pra ela ir pra casa e quando estivesse pronto ele ia ligar pra ela. Assim que ela chegou em casa, o veterinário ligou pra ela, tipo, desesperado e falou, sai da sua casa agora. Se você estiver dentro, sai correndo daí. E a mulher ficou tipo, uou, por quê? E ele falou, eu já chamei a polícia, só sai daí. Alguns minutos depois, ela viu a polícia chegando dentro da casa dela e ela ficou mais confusa ainda e resolveu ligar pro veterinário pra perguntar o que tinha acontecido. E aí ele falou pra ela que o que o cachorro tava engasgado eram 3 dedos humanos. A polícia procurou a casa dela inteira e dentro do armário dela tinha o corpo de um cara que tem 3 dedos. 1, ela não conhecia esse cara que tava dentro do armário dela. E 2, alguém tinha cortado o dedo desse cara. Então, vamos lá. Tem um jogo japonês chamado The Answer Man. Basicamente, você meio que chama um demônio. Pra jogar o jogo, você precisa de 3 pessoas, 3 telefones. A gente tem que fazer um círculo. Primeiramente, não faça, mas enfim, um círculo. Cada um liga pra pessoa que tá na sua esquerda. Falei esquerda e apontei pra direita. Esquerda. E aí, no mesmo momento, você tem que botar na orelha o telefone. Só que todos os telefones vão estar, tipo, ocupados, sabe? Então, na teoria, nenhum telefone iria tocar. Então, o que acontece é, uma das pessoas vai ser, tipo, a chamada vai completar. A voz que você vai ouvir é do Answer Man. Você pode perguntar o que você quiser sobre qualquer coisa e ele vai te responder. Este é ele. Mas tem um porém. Ele também tem direito de te fazer uma pergunta. E se você der a resposta errada pra ele, ou não responder, ele vai atrás de você e vai te desmembrar inteiro. Dizem que o Answer Man, fantasma de uma criança que nasceu sem os braços, perna, nem o torso, nada. Só a cabeça. Ele morreu de uma maneira meio trágica. Desde que ele morreu, ele tenta ser um ser humano completo. Então ele vai cortando parte de seres humanos, braço de um, a perna de outro, até conseguir formar o corpo inteiro. Sabe aquela mania que muita gente tem de ficar estalando no pescoço? Vou te dar um motivo pra você não fazer isso. Tinham 2 amigos chamados Jack e Ryan. Eles estavam jogando futebol americano, tipo, no quintal. Até que eles ficaram com fome e resolveram ir no restaurante comer alguma coisa. Quando eles chegaram lá, o restaurante tava, tipo, muito cheio. Eles tiveram que esperar mais ou menos meia hora pra conseguir sentar. Eles finalmente conseguiram sentar. Estavam lá na mesa e o Ryan falou, cara, meu pescoço tá doendo muito. Mas assim que ele estalou, o pescoço dele fez um barulho muito estranho. Não era, tipo, clac, normal. Foi, tipo, muito estranho. E o que o restaurante todo e o amigo dele viram foi literalmente o pescoço dele deslocando e caindo na mesa, puxando o corpo dele. Enfim, chamaram a polícia, chamaram todo mundo que tinha que chamar, mas era tarde demais. Ele, infelizmente, quebrou o próprio pescoço tentando estalar. E outra coisa, história real, a minha tia teve um AVC quando ela estalou o pescoço. Tipo, real. Então, não estalem o pescoço. Oi. Já era mais ou menos umas 2 da manhã e um cara tava dormindo no apartamento dele normal quando ele ouviu alguém batendo na porta dele. Ele foi e abriu. Era uma menina assim de mais ou menos uns 20 anos. E ela tava chorando, ela falou, cara, então, o meu marido tá me batendo e eu queria muito saber se eu podia dormir no seu sofá. E o cara ficou meio constrangido e falou, pode. No dia seguinte, quando ele acordou, ele foi ver se a moça ainda tava no sofá dele e ela não tava mais lá. Então ele assumiu que o marido e a mulher já tinham ficado de boa. Até que no dia seguinte, 2 da manhã de novo, a mesma mulher bate na porta dele e fala a mesma coisa. Cara, meu marido me bateu de novo, posso dormir aqui? E ele deixou. E aconteceu a mesma coisa. Na hora que ele acordou, a mulher não tava mais lá. Só que ele achou meio suspeito. Quando ele desceu pra falar com, tipo, o zelador, ele falou, cara, você conhece uma mulher que mora no apartamento do meu lado e tal? O zelador gelou e falou, então, cara, ninguém mora no apartamento do seu lado. Quem morava era uma mulher, mas ela morreu depois dela ter sido morta pelo marido, que batia nela. Todos os dias. E ela morreu exatamente às 2 da manhã. Oi! Tinha uma mulher chamada Kim que tava no trabalho dela igual ela tava todos os dias. Quando o expediente dela acabou, ela foi direto pra casa pra fazer alguma coisa pra comer. E ela tinha que cozinhar rápido, porque assim que o marido dela chegasse em casa, eles tinham que sair pra um compromisso. Enquanto a comida tava cozinhando, ela resolveu deitar na cama dela e ficar mexendo no telefone, normal. Ela tava mexendo no telefone dela até que ela, infelizmente, deixou o telefone dela cair debaixo da cama. Ao invés dela descer e olhar debaixo da cama, ela resolveu só botar a mão debaixo da cama e ficar, tipo, procurando, tipo, cadê meu telefone? Só que ao invés dela sentir o telefone, ela sentiu uma mão. E a mão literalmente pegou ela pelo pulso e puxou. E tinha um cara muito esquisito debaixo da cama dela. Ele falou que tava esperando ela o dia inteiro. Mais tarde, quando o marido dela chegou, ele viu ela morta no chão.
e o cara do lado dela esperando ele, porque, enfim, agora era a vez dele. Oi? Então, uma mulher tava numa viagem a trabalho há mais ou menos uma semana. E ela tava voltando pra casa e ela ia fazer uma surpresa pro marido. Quando ela chegou na casa, ela só encontrou a filhinha dela. Devia ter mais ou menos uns 6 anos. E ela falou, oi filha, cadê o papai? E a menininha falou assim, tá lá em cima com a moça. Ela subiu muito irritada, tipo, surtada. Viu os dois juntos no quarto e, tipo, desceu correndo que nem uma louca, pegou uma faca na cozinha e subiu. Quando ela abriu a porta de novo, ela foi e começou a esfaquear o marido dela inúmeras vezes. Ela chegou ao ponto de literalmente matar o marido. O marido dela faleceu na frente dela porque ela matou ele. E a mulher ficou sem palavras, não conseguia explicar. E ela falou, moça, então, eu organizo festas e o seu marido estava organizando uma festa de boas-vindas pra você. Ela mostrou todo o planejamento, o bolo, tudo de decoração que eles tinham comprado pra ela. Ela entrou em pânico, desceu, pegou a filha, entrou no carro e nunca mais foi vista. Oi? Acho que todo mundo conhece a Hello Kitty, só que tem uma teoria da conspiração sobre ela, que me dá um pouco de medo, mas enfim, vou contar pra vocês. Ela foi criada em 1970 por uma mulher que a filha dela tinha câncer. E os médicos falaram pra ela que a filha dela não ia conseguir sobreviver, ela ia morrer de qualquer forma. Ela tentou todas as formas, todas as religiões, alguma forma da filha dela ser curada e nada. Até que alguém disse pra ela que se ela vendesse a alma dela pro diabo, a filha dela poderia ser salva. E começou a fazer rituais satânicos. Só que ele falou assim, se eu curar sua filha, você vai ter que fazer uma coisa em troca por mim. Ele queria que ela criasse um cartoon que fizesse que todas as crianças adorassem a ele. O objetivo com essa boneca era fazer todo mundo adorar ao diabo. Quando a filha dela finalmente ficou boa do câncer, ela cumpriu a promessa e fez. Não sei se vocês já perceberam, mas a Hello Kitty não tem boca, porque o câncer que a filha dela tinha era na boca. E as orelhas da Hello Kitty fazem menção aos chifres do diabo. E a palavra Kitty é diabo em chinês. Então Hello Kitty é tipo, olá demônio, olá diabo. E eles dizem que todo mundo que compra alguma coisa da Hello Kitty tá dizendo que o diabo é bem-vindo na sua vida. Oi? Uma vez uma menina tava muito doente e ela teve que ficar internada no hospital. E ela amava o médico que cuidava dela. Ele sempre era muito atencioso, super fofo com ela. E ela só tinha que ficar mais ou menos uma semana. Mas depois de uma semana o médico falou que ela precisava ficar mais. Porque o quadro dela tinha piorado, enfim, ela ia ter que ficar mais. E ela ficou super triste. Passou mais um tempo, o médico continuou falando que ela ainda tava mal, só que ela já tava se sentindo super bem. Ela não tava com problema nenhum, ela tava tipo 100%. E o médico falando que ela tava com risco de vida e ela tipo, não. E uma noite, assim, de madrugada, o médico levou ela pra outro quarto e falou assim, então, você vai ter que me desculpar pelo que eu tô fazendo, mas você já tá boa há muito tempo, mas a minha esposa tá morrendo. E o seu sangue e um dos seus órgãos é compatível com o dela. E esse tempo todo eu tô transferindo o seu sangue pra ela e agora chegou a hora de fazer o que faltava. Vocês entenderam, né? Oi? Certa vez uma menininha de mais ou menos uns 5 anos estava dormindo. E ela sentiu que tinha alguém perto dela. Então ela acordou. Quando ela olhou pra frente, ela levou muito susto. Porque era a mãe dela, só que com um olhar completamente diferente. A mãe dela tava, tipo, completamente estática, parada na frente da cama dela. E parecia que ela já tava lá há muito tempo. E a menininha assustada falou, mãe? E aí a mãe respondeu com uma voz completamente diferente, tipo, oi. E aí a menina perguntou, o que você tá fazendo? Aí ela falou que só tava admirando a filha dormir. Aí ela começou a andar de costas, tipo, sair assim de costas, entrou dentro do armário e fechou a porta. A menininha ficou, tipo, apavorada. Quando ela abriu a porta do armário, a mãe dela não tava mais lá. E quando ela correu pro quarto da mãe pra ver, tipo, o que tinha acontecido, a mãe dela tava completamente, tipo, dormindo. Parecia que não tinha saído de lá desde a hora que foi dormir. E ela acordou, a mãe falou, mãe, por que você tava no meu quarto? E ela falou, filha, eu não tava no seu quarto. Oi, vim falar de mais um jogo pra vocês. E esse é meio estranho. Essa é a capa do jogo, o nome do jogo é Baby Blue. Não recomendo vocês jogarem, então não joguem. Mas enfim, você começa o jogo indo no banheiro sozinho. Você tem que entrar num banheiro sozinho. Você tem que trancar a porta e apagar todas as luzes. Não pode ter nenhuma claridade. Aí você tem que ficar olhando pro espelho e com a mão assim, como se você estivesse segurando um bebê. Você tem que ficar falando Baby Blue, Blue Baby 13 vezes. Sem, tipo, gaguejar, fazendo, tipo, Baby Blue, Blue Baby. Já eu não consigo. E se você conseguir fazer certo, você vai começar a sentir nos seus braços o peso de um bebê. E com o tempo o bebê vai ficando mais pesado porque ele vai crescendo. Antes que fique muito pesado, você tem que correr, jogar o bebê dentro da privada e dar descarga. E sair correndo do banheiro. Tipo, corre do banheiro. Se você não fizer isso, uma mulher vai aparecer no espelho, gritando com você, querendo te matar, gritando, me devolve minha criança. Se você ainda estiver segurando a criança, ela vai matar você. Dizem que é baseado numa história real. Essa aqui é a mãe, ela perdeu o filho dela. Enfim, as imagens são meio perturbadoras. Oi? Uma vez um cara tava se hospedando num hotel e ele pediu um quarto. E a moça falou, o seu quarto é o último no corredor, só não chega perto de um quarto que não tem número, não tem nada, não tenta abrir a porta, não chega perto daquele quarto. E ele falou, tá. Dormiu. No dia seguinte ele ficou um pouquinho curioso, até porque todo mundo ficaria. E resolveu olhar no buraco da fechadura. Quando ele olhou, tinha uma velhinha sentada. Ele achou estranho, mas voltou pro quarto. No dia seguinte ele foi lá de novo.
olhou na fechadura, só que ele só conseguiu ver, tipo, coisas vermelhas, tipo, um vermelho assim. Não entendeu nada. E foi na recepcionista perguntar o que tinha acontecido naquele quarto que ninguém poderia chegar perto. E ela falou, então, alguns anos atrás o marido matou uma esposa lá dentro. E a gente trancou o quarto e nunca mais abriu. Só que todo mundo que se hospeda aqui no hotel fala que aquele quarto é meio que mal assombrado. E eles conseguem ouvir e ver o espírito da mulher. Só que tem uma coisa que é muito estranha. Todo mundo diz que o olho dela é completamente vermelho. Vocês entenderam o que eu entendi?